Bom, Instituto de Filosofia Quântica, por dois motivos. Primeiro, porque minha vida, acho que o meu primeiro teste vocacional que eu fiz quando eu tinha 15, 16 anos, deu que eu tinha que fazer física nuclear. E como segunda opção, matemática, terceira opção, filosofia. Bom, as duas, ou melhor, as três opções eram muito verdades em mim. Na minha época da escola, as matérias que mais me cativavam eram as exatas. E de humanas, a filosofia. Mas eu era apaixonado por matemática, apaixonado por física. Fui ser apaixonado por química muito depois. E para quem estuda filosofia e para quem estuda física, você acaba descobrindo que uma não existe sem a outra. Não é nem que não existe, mas elas não conseguem, em determinado ponto, não estarem juntas. Quem é físico fatalmente vai bater na filosofia, porque a base da física, apesar de ser matemática, ela veio de pensamentos filosóficos, né? Os questionamentos sobre do que era feito a matéria, para quem conhece Aristóteles sabe do que eu estou falando, os questionamentos do que era feito o mundo, eles primeiros eram questionamentos filosóficos antes de serem questionamentos matemáticos. Então a filosofia e a matemática, e a geometria, e a física, e a química, elas se conversam. Todos os grandes físicos, eles recorrem a uma linguagem filosófica para explicar suas teorias, e todos os grandes filósofos acabam sendo matemáticos, químicos, físicos, astrônomos. Não em via de regra, porque a filosofia quer dizer amor ao saber, né? Então, qualquer pessoa que não consegue não querer aprender sempre, sempre, mais e mais, ela é um filósofo por natureza. O questionamento, né? Questionar tudo e querer descobrir o porquê das coisas. Então, o Instituto de Filosofia Quântica, ele nasceu justamente da união dessas áreas. O pensamento filosófico, em relação à física quântica, ele existe por ser extremamente interessante o que acontece. Primeiro, vamos deixar claro, a física quântica não tem a ver com a filosofia de vida. A física quântica, ela acontece em mundos subatômicos, né? em pequenas partículas, em átomos, em quarks, em fótons, em elétrons, em mundos subatômicos, né? É o que acontece lá dentro. E o que acontece lá dentro é uma verdadeira maluquice. Nós ainda estamos tentando entender isso, né? E é dessa maluquice que filosofar em cima dessa maluquice é que é legal, é que é interessante. Nós iremos ainda falar disso no Instituto de Filosofia Quântica, que a nossa prioridade é orientar na qualidade de vida, e eu acho que não existiu um manual para a vida, e nós não temos a pretensão de fazer um manual para a vida, mas temos a obrigação de ensinar todas as coisas que aprendemos que fazem com que você tenha um controle sobre a sua vida. Então esse é o foco do Instituto. A física quântica, ela é uma parte do Instituto, confesso, uma parte pessoal, mas que nós iremos discutir sobre física quântica, o quanto esses pensamentos filosóficos em cima da física quântica são interessantíssimos, né? A palavra quântica veio de quantidade, depois nós vamos falar disso, do que é quantizar, né? Mas é muito interessante a probabilística, né? Porque quando a gente fala das leis de Newton, não quero me alongar muito, mas quando a gente fala do universo mecanicista, elas funcionam muito bem. Mas quando a gente vai para o mundo subatômico, isso
viram uma salada de frutas. As mesmas leis elas não conseguem agir. Não é que as leis da mecânica clássica estejam erradas. É que as leis da mecânica clássica regem um conjunto macro e as leis da mecânica quântica micro. E pensar sobre isso, filosofar sobre isso e fazer analogias da vida sobre isso é um prazer, é interessante. Talvez a filosofia seja uma das poucas áreas que pode falar sobre a física quântica com uma certa liberdade, porque qualquer outra área que associar a física quântica com ela não vai ter uma propriedade.